Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eu sou a verdadeira vide e meu Pai é o agricultor. Ele corta todo o ramo que está em mim e não dá fruto, e limpa todo aquele que dá fruto, para que dê ainda mais fruto. Vós já estáis limpos por causa da palavra que vos anunciei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora, como o ramo, e secará. Esses ramos apanham-nos, lançam-nos ao fogo e eles ardem. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e ser-vos-á concedido. A glória de meu Pai é que deis muito fruto. Então vos tornareis meus discípulos. Depois deste Evangelho que acabámos de escutar, não estranha que eu esteja a fazer este comentário no meio de uma vinha. Trata-se de uma vinha já velha, não vai durar muito mais tempo, porventura terá perto de 100 anos, não sei, a avaliar pelas cepas. Jesus fala-nos hoje de vinha. O Evangelho que nós acabámos de escutar situa-nos em Jerusalém, na noite de Quinta-feira Santa. É a última ceia de Jesus com os seus discípulos. É a noite que precede o dia de Páscoa. É suposto fazerem o jantar pascal e eles fizeram esse jantar. Jesus está reunido com os seus discípulos à volta de uma mesa, num jantar que é jantar de Páscoa, mas também é o jantar de despedida. Jesus despede-se dos seus discípulos. Jesus está bem ciente que os chefes judaicos, os responsáveis do povo judeu, tinham já decidido dar-lhe a morte. Diz São João no capítulo 13, antes da festa da Páscoa, Jesus, sabendo bem que tinha chegado a sua hora da passagem deste mundo para o Pai, ele que amara os seus que estavam no mundo, levou o seu amor por eles até ao extremo. Neste jantar da última ceia, Jesus lava os pés aos discípulos e diz assim como eu vos fiz, fazei vós também. Mais tarde haverá por diversas vezes, diversas maneiras, haverá de lhes prometer o Espírito Santo. Mas agora conta-lhes a história da videira. Porquê a história da videira? Os discípulos sabiam muito bem de que é que Jesus lhe estava a falar. A história da videira, a alegoria da videira, a imagem da videira é muito comum no Antigo Testamento, sobretudo nos profetas. Diz-nos o Salmo 80, o salmista refere-se ao povo de Israel como uma videira arrancada do Egito. Preparaste-lhe o terreno, ela foi deitando raízes e acabou por encher toda a terra. O povo de Israel é então uma videira que o Senhor tinha arrancado do Egito, tinha libertado da escravidão do Egito, tinha preparado para ela uma terra. Diz-nos o profeta Isaías: vou cantar em nome do meu amigo o cântico do seu amor pela sua vinha. Sobre uma fértil colina, o meu amigo possuía uma vinha, cavou-a, tirou-lhe as pedras e plantou-a de bacelo escolhido. Edificou-lhe uma torre de vigia e nela construiu um lagar. Depois esperou que lhe desse boas uvas, mas ela só produziu agraços, só produziu cachos de má qualidade, sem valor. Reparamos que nesta imagem, nesta alegoria,
Deus está representado no vinheteiro, na sua solicitude, no seu amor pela vinha, no cuidado que ele tem pela sua vinha. Já o povo de Israel está representado nas uvas, na boa ou má qualidade das uvas. Um povo que ora é dócil, ora é infiel, ora se aproxima, ora se afasta de Deus. E é por isso que a antiga videira ou vinha que Yahvé havia plantado revela-se uma verdadeira desilusão. Israel nunca produziu os frutos que Deus esperava. E continua o profeta Isaías, ainda no capítulo 5. Agora, pois, habitantes de Jerusalém, e vós, homens de Judá, sede juízes, por favor, entre mim e a minha vinha. Que mais poderia eu fazer pela minha vinha, que não tenha feito? Porque é que, esperando eu que desse boas uvas, apenas produziu agraços? Pela boca do profeta Jeremias, Deus queixa-se daqueles que têm por missão conduzir o seu povo. Capítulo 12 de Jeremias. Numerosos pastores destruíram a minha vinha, pisaram a minha propriedade e transformaram a minha porção mais querida num horrível deserto. Todo este cuidado, todo este sonho de Deus parece estar deitado por terra. Mas, uma vez que o vinheteiro, uma vez que o agricultor é Deus, pode ele conformar-se com o desastre da sua vinha? Ou dito de outra maneira, pode ele conformar-se com o fracasso da aliança entre ele e o seu povo? É por isso que ele anuncia, mais uma vez pela voz do profeta Isaías, mas desta vez no capítulo 27, que um dia a vinha haverá de produzir bons frutos. Naquele dia cantareis a vinha mais apreciada. Eu, o Senhor, sou o seu guarda. Rego-a a cada momento e guardo-a dia e noite para impedir qualquer assalto. Dias virão em que Jacó lançará novas raízes. Israel produzirá botões e flores e encherá o mundo dos seus frutos. Claro que Deus tem um plano. Deus não será só o guardião da vinha, Ele será uma cepa plantada no terreno. Eu, quando era mais novo, ajudei o meu pai, cheguei a ajudar o meu pai a plantar uma vinha e, basicamente, nós primeiro prepara-se o terreno, deve ser bem lavrado, depois plantam-se os bacelos. O bacelo não vai dar uvas, o bacelo é uma videira bravia, mas que é capaz de criar boas raízes profundas. Mais tarde, um ano ou dois depois, haverá de ser enxertado nesse bacelo uma vara, segundo a casta que se quer para a vinha, haverá de ser enxertada nesse bacelo uma vara. E será essa vara, essa sim, chamamos-lhe mansa, essa vara que será então capaz de produzir uvas. Ora, por diversas vezes os profetas, em nome de Deus, tinham então anunciado uma nova aliança. Jesus é esta nova aliança. É assim normal que ele retome então esta imagem, presente no Antigo Testamento, presente no imaginário dos discípulos, para falar desta nova aliança. Reparem que no Evangelho ele nem fala de aliança, não é necessário. Os discípulos, quando ele se põe a falar da vinha, os discípulos sabem do que ele está a falar. Ele está a falar da aliança, do plano de salvação de Deus para o seu povo. Diz-nos Jesus, no Evangelho que acabamos de escutar: eu sou a verdadeira vide e o meu Pai é o agricultor. Permanecerei em mim e eu permanecerei em vós. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, diz-nos o Senhor, pedi o que quiserdes e assim vos acontecerá. Permanecer é a palavra-chave deste Evangelho.
se repararmos entre o versículo 4 e o versículo 8, este verbo permanecer surge 7 vezes. Aquilo a que Jesus chama permanecer nele é então o quê? Permanecer em Jesus é estar impregnado, deixar-se impregnar pela sua palavra. O problema do povo de Israel sempre foi e continua a ser o nosso problema hoje, o facto de desconhecermos Deus, não o conhecermos Deus ou o conhecermos mal, de não o considerarmos e reconhecermos como um Pai. Jesus é aquele que conheceu o Pai. Jesus é aquele que conheceu intimamente a vontade do Pai. E Jesus é aquele que é o caminho para o Pai. Se nós queremos aceder ao Pai, é por Jesus, porque nós não somos capazes de o conhecer. Nós temos a nossa fragilidade, temos o nosso pecado, temos as nossas limitações. Mas doravante, com Jesus, nós temos acesso ao Pai. Neste Evangelho, Jesus diz ainda: o meu Pai é o agricultor. Ele corta todo o ramo que não dá fruto em mim e poda o que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis purificados pela palavra que vos tenho anunciado. Todo o problema do povo de Israel ao longo do Antigo Testamento foi o de desconhecer Deus, ou então conhecê-lo mal, ou então esquecer quem Deus era. Jesus é aquele que conhece intimamente o Pai. Jesus dirá mais tarde, neste mesmo serão: Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu conheci-te. É por isso que Jesus é a cepa da vinha. Jesus é aquele que permanece eternamente enraizado no Pai e ao qual nós nos podemos ligar, com o qual nós podemos apanhar boleia para conhecer o Pai. Quando o povo de Israel era infiel à aliança, era porque desconhecia Deus e se deixava levar, conduzir por más orientações, aquilo a que o Antigo Testamento chamava idolatria. Jesus, pelo contrário, conhece o Pai e vive em aliança contínua com Ele. E quando Ele diz: vós já estáis purificados pela palavra que vos tenho anunciado, aquilo que Ele quer dizer é: vós conheceis finalmente o Pai como Ele é. Um Pai que nos convida muito simplesmente a fazer parte da fidelidade do seu Filho, ao permanecermos firmemente enxertados nele. Se alguém não permanece em mim, é lançado fora, como um ramo, e seca. Esses são apanhados e lançados ao fogo e ardem, diz-nos o Senhor no Evangelho. Eu dizia há pouco que esta vinha é uma vinha velha, que nota-se que é uma vinha velha. Estes ramos permanecerão 1 ano ou 2 até que o agricultor os poda ou até que a cepa morra, mas depois ou apodrecerão no chão ou então servirão para uma fogueira, não é? Aquilo acontece connosco. Sabemos bem, conhecemos bem os limites da nossa vida, sabemos bem que somos finitos e ou nos agarramos à cepa que é de Jesus, ou nos deixamos enxertar nele, ou mais tarde ou mais cedo acabaremos por secar. Ou porque não prestamos, ou porque chegou o fim, mas mais tarde ou mais cedo acabaremos por secar. No entanto, o Senhor deu-nos esta cepa, a cepa que Ele plantou na sua vinha, da vinha que Ele quer cuidar, que é a sua igreja. Esta cepa é Jesus. Cabe-nos a nós, queremos nos deixar enxertar nele. Cabe-nos a nós deixar-nos alimentar pela seiva verdadeira, a seiva de vida verdadeira que só Ele pode dar. O Senhor termina este Evangelho dizendo: nisto se manifesta a glória do meu Pai, em que deis muito fruto e vos comporteis como meus discípulos.
Senhor mantém os mesmos planos para a sua vinha. Uma vinha que dê fruto em abundância, que dê fruto do bom, fruto saboroso, capaz de fazer bom vinho. Se o Senhor também quer isso para nós, para a nossa vida, nós demos fruto do bom e fruto capaz de fazer bom vinho. Que vos comporteis como meus discípulos. Já referimos, já disse, volto a repetir, Jesus é aquele que conhece o Pai. Jesus foi aquele que se deixou entrar na intimidade do Pai. Cumpriu fielmente a vontade do Pai e até ao fim. Deixemos-nos depois entrar nesta escola de Jesus. Deixemos-nos aprender com Ele. Ele que disse: vinde a mim, vós todos os que andais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eu sou a verdadeira vide e meu Pai é o agricultor. Ele corta todo o ramo que está em mim e não dá fruto, e limpa todo aquele que dá fruto, para que dê ainda mais fruto. Vós já estáis limpos por causa da palavra que vos anunciei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora como o ramo e secará. Esses ramos apanham-nos, lançam-nos ao fogo e eles ardem. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e ser-vos-á concedido. A glória de meu Pai é que deis muito fruto, então vos tornareis meus discípulos.